Os 10 melhores países para proprietário de armas. Você pode dizer bastante sobre um país ao conhecer suas leis em relação ao cidadão armado. Nesta lista, foram consideradas nações que possuem um governo funcional e legítimo. É formado através da taxa de civis legalmente armados, permissões e leis para porte velado ou ostensivo e alguns outros fatores. Esses são os melhores países do mundo para ter ou portar armas. Honduras. Prós. Seus cidadãos podem comprar o modelo mais populares de espingarda, armas pequenas e rifles, para o intuito de autodefesa e recreação. Contras. Atualmente o cenário em Honduras caminha para o lado anti-armas. Décadas de violência dividiram a opinião pública em 2007, que consequentemente levou à proibição do porte, seja ele velado ou ostensivo. Essa escolha não ajudou em absolutamente nada em relação ao derramamento de sangue, fato já esperado. Portanto, que não surpreende, Honduras possui um dos maiores índices de homicídios do planeta. Os hondurenhos podem ter até 5 armas de fogo. Todos precisam estar devidamente licenciados e registrados pelo governo. E todos os 26 locais que vendem armas e munições são controlados pelos militares. Taxa de registro: 2,05%. Nota: esse número representa apenas as armas registradas. Estima-se que não registradas superam 850 mil unidades. Permite rifle semiautomático? Sim, maioria dos rifles .308 são ou menores são permitidos. Porte velado ou ostensivo? Não, ambos são proibidos. Finlândia. Assim como em outros países nórdicos, a Finlândia possui muitas armas per capita graças à sua forte tradição em caçar. Em 2009 houve uma luta de ativistas pró-armas contra as restrições nas licenças. Contras. Para comprar uma arma na Finlândia, o cidadão precisa ter uma licença de compra, além de uma licença específica para cada arma que tiver. O cidadão pode alegar que necessita de arma para caça, esporte ou coleção, mas a autodefesa é um motivo que o governo não considera válido. Todas as armas precisam ficar em casa. Se o proprietário tiver uma coleção com mais de 5 armas, as mesmas precisam ficar em um cofre que será inspecionado e aprovado pela polícia local. Taxa de registro: 12,81%. Novamente, apenas armas registradas. Estima-se que muitas armas da Segunda Guerra ainda estão em circulação ou sem os devidos registros. Permite rifles semiautomáticos? Sim, somente em circunstâncias específicas. Geralmente é propriedade de algum colecionador. Porte velado ostensivo? Não. Ambos são proibidos. Sérvia. Sérvios, principalmente os que moram em zona rural, possuem um grande histórico de registro de armas, e as licenças podem ser obtidas para muitos modelos. Contras. Se sua autorização de compra for negada, não há como recorrer. Você não pode comprar e ponto final. Atiradores são limitados a 60 munições anualmente, seja para rifles, seja para pistolas e revólveres, não sendo contabilizadas as munições usadas no stand de tiro. É proibido recarregar munições e as licenças são muito difíceis de conseguir. Taxa de registros: 15,81%. Permite rifles semiautomáticos? Não, exceto em casos extremamente raros. Porte velado ou ostensivo, permitido ambos para quem está em perigo iminente, mas licenças assim são raras. Suécia. Um número muito alto de cidadãos possui armas e eles participam de competições de tiro e caça. Contras. Defesa não é um motivo considerado válido para se ter uma arma. Além da legislação do país considerar qualquer disparo efetuado em legítima defesa injustificável, as leis de controle de armas são muitos draconianas. Aqueles que com 18 anos ou mais que quiserem ter uma arma precisam obter uma licença de polícia e declarar o motivo: porte, caça ou coleção. Se decidir ser um atirador atleta, é necessário ser filiado a um clube de tiro por menos de 6 meses antes de obter a licença. Se optar por ser um caçador, deverá ser examinado. Os suecos podem ter 6 rifles de caça, 10 pistolas ou uma quantidade máxima de 8 armas mistas
armistas, que também deve ficar dentro de um cofre inspecionado. É proibido comprar munição para uma arma que não a possua. Taxa de registros: 31,6%. Permite rifles semiautomáticos? Sim, através de autorização especial. Porte velado ou ostensivo? Não, ambos são proibidos. Canadá. A tradição de caça e tiro ao alvo continua firme e forte no Canadá, apesar do sucesso dos movimentos anti-armas. Em 1995, o governo ordenou que todas as armas fossem registradas em um banco de dados federal, mas o esquema foi desastroso e foi encerrado em 2012. Contras: pistolas com comprimento de cano superior a 4,1 polegadas e ou carregadas com mais de 10 munições, assim como rifles semiautomáticos carregados com mais de 5 munições são proibidos. Pistola com o cano citado acima, armas com comprimento total de 26 polegadas ou mais e rifles com cano medindo 18,5 polegadas de comprimento só podem ser disparadas em estande de tiro e precisa de uma licença especial. Todo proprietário precisa de uma licença de compra e posse. A legislação também obriga que as armas, ao estarem guardadas, estejam desmuniciadas e inoperantes ou travadas. Mais uma vez, defesa não é um motivo considerado justificável pelo governo canadense. Taxa de registro: 23,8%. Permite rifles semiautomáticos? Tecnicamente sim, mas esse direito é comumente desrespeitado. Porte velado ou ostensivo? Não, ambos são proibidos. Noruega. A Noruega possui uma das maiores taxas de proprietário de arma do mundo e permite concessão de compra para quase todos os tipos de armas. Contras: o direito de ter armas não é permitido na legislação do país. O cidadão que quiser ter umas armas deverá obter uma licença de propriedade da arma e declarar o motivo para isso. Para obter essa licença, o cidadão será submetido a um curso de qualificação em um estande de tiro e terá o seu histórico criminal checado. Após isso, poderá ter uma arma em casa. Taxa de registros: 31,3%. Permite rifles semiautomáticos? Sim, com permissão. Porte velado ou ostensivo? Não, ambos são proibidos. Panamá. Deseja se aposentar em local favorável às armas? Sugerimos ficar ao sul dos Estados Unidos. Caso contrário, pode ficar com o Panamá, que é o país da América Central mais amigável quando se trata de cidadãos armados. Se legalmente você possui uma arma, você pode portá-la de forma velada, sem permissão específica para isso. Basicamente, toda arma não automática é permitida, até mesmo espingardas com canos cerrados e rifles com cano curtos, e sem restrição na quantidade máxima de munições no carregador. Contras: turista não possui o mesmo direito. É necessário ter residência fixa para comprar ou importar uma arma, sendo esse último caso um processo caríssimo que na maioria das vezes não vale a pena. A melhor maneira de ter uma arma é comprá-la através de um negociante oficial do governo, que requererá licença para as armas de fogo. Para ter licença, será necessário realizar teste de urina e sangue, ter seu histórico criminal checado, o que pode levar até 5 meses. E o principal problema é a cultura de armas em decadência. Apesar das leis favoráveis em relação ao resto do mundo, cada vez mais existe menos lojas e casas com menos opções de produtos. Portanto, não espere conseguir uma arma que deseja e esteja preparado para pagar mais do que o preço normal. Taxa de registros: 3,6%. Permite rifles semiautomáticos? Sim. Porte velado ou ostensivo? O porte velado é permitido para proprietário de armas. O ostensivo é proibido. Suíça. Até 2010, todos os homens mentalmente saudáveis eram obrigados a manterem rifles automático em casa ou no arsenal mais próximo, com o intuito de promover a segurança nacional. O serviço agora é facultativo, mas os eleitores rejeitaram o referendo de 2011 que exigia que as armas fossem guardadas em bases militares. A tradição coincide com uma forte cultura de armas privadas. O suíço possui uma das maiores índices de armas, que gira em torno de 29%, e também uma das menores taxas de crimes, as chamadas free arms, com os rifles de disparo e único rifles bolt action
podem ser comprados por qualquer cidadão com 18 anos ou mais, sem nenhum tipo de licença, graças às leis federais de armas e munições de 1997. Infelizmente, essas mesmas leis de 1997 estabelecem algumas restrições, assim como outras que surgiram depois. Licenças e registros são necessários para a maioria das compras, e se alguém roubar sua arma e cometer um crime, o responsável pelo crime é você. Taxa de registro 29%. Permite rifles semiautomáticos? Sim, com permissão. Porte velado ou ostensivo. O porte ostensivo é permitido através de licença. O velado é restrito a quem comprovar a efetiva necessidade em decorrência de perigo legítimo, ter seus dados e históricos checados e ter sucesso em exames na polícia. República Tcheca. Depois da queda da União Soviética, os tchecos restauraram seu direito de acesso às armas e detêm o menor cenário pró-armas da Europa. Tiro recreativo é o terceiro esporte mais popular no país, perdendo apenas para o futebol e o hóquei. Ao contrário de muitos países europeus, cidadãos podem obter licença para porte velado e têm que declarar um motivo para isso. A legislação reconhece mais firmemente o direito à legítima defesa do que a maioria dos países. Contras. O Tribunal Tcheco chegou à conclusão que o direito às armas não é permitido pela Constituição. Todos os proprietários precisam passar por um processo que fará exames e examinará seus históricos criminais, checados para poder comprar ou continuar possuindo armas até as armas de disparo único não escaparam. Taxa de registro. Apesar de ter um cenário favorável em relação ao restante da Europa, o índice é baixo. Em 2013, havia apenas 306.815 licenças expedidas e 728.476 armas registradas em uma população de aproximadamente 10,5 milhões. A média de proprietários é de 16,3%. Permite rifles semiautomáticos? Sim, com permissão. Porte velado ou ostensivo. Perdendo apenas para os Estados Unidos, a República Tcheca possui uma das melhores leis para porte velado de armas pequenas. Depois de obter a licença que requer verificação no histórico criminal e exames de aptidão, nenhuma permissão adicional é necessária para portar veladamente e poder se portar dessa maneira. Até 2 armas o porte ostensivo é altamente restrito. Estados Unidos. Os Estados Unidos obtêm um orgulho, a tradição mais forte do mundo, de acesso às armas. A segunda emenda da Constituição reconhece e garante ao cidadão o direito de ter armas, como confirmou o Supremo Tribunal em 2008 no caso District of Columbia vs. Heller. Quando esse direito foi desafiado, o país foi rapidamente tomado por manifestações de eleitores pró-armas. Contras. Algumas cidades e regiões tentaram contornar a segunda emenda, como é o caso de Chicago, Illinois e Washington. Recentemente, em Nova York, a lei Safe Act proíbe uma série de armas de fogo. Taxa de registros. Não é necessário ter licença para armas fora da NFA, National Federation Act. Então é difícil contabilizar ou até mesmo estimar o índice. Mesmo assim, estima-se que 43% das casas possuem ao menos uma arma de fogo e que 90 milhões de cidadãos possuem armas. Permite rifles semiautomáticos? Sim, com restrição, proibição em alguns estados. Porte velado ou ostensivo. Os 30 estados permitem o porte ostensivo sem licença alguma, 14 apenas com licença de 6 e o porte é proibido. Todos os 50 estados possuem um processo de conexão de licença para o porte velado, no qual 39 é a certeza de concessão. Em 8 poderá ou não ser concedido, em apenas 3 será negado.